DNA Brasileiro na Estrada, no coração da República Tcheca. Estamos indo para a região da Boêmia, mais especificamente para o Vale dos Cristais, os cristais da Boêmia. E a gente vai conhecer um brasileiro que é pura arte, pura arte. Trabalhou anos e anos e continua sendo consultor de televisão aqui na República Tcheca e também trabalha com vidro. Bora, de casa! Bem-vinda! Bem-vindos! Eu falei tanto de você no começo. Tudo bom, Ricardo? Bem-vindos a Slunečna. Que lugar lindo! O nome original é Zonnenberg, que quer dizer o morro ensolarado. É um morro ensolarado. Então vamos mudar um pouquinho por causa da luz? Vamos ficar aqui? Para não ficar contra a luz. Atenção, eu vou ter que primeiro apresentá-lo. Mas era tanta coisa que eu tive que trazer aqui uma... É muita coisa. Então, legal. Nossa, vou economizar tanto em terapia. Olha, o Ricardo é cenógrafo, diretor criativo, diretor de arte, trabalhou para inúmeros canais de TV da República Tcheca desde 1999. Ele já concluiu mais de 600 projetos e desde maio de 2024 ele é consultor geral de cenografia da televisão tcheca. E além disso, ele trabalha com vidro, arte com vidro. Eu tinha que ler, porque eu não ia... E eu fui o primeiro DJ latino-americano depois da Revolução de veludo. Porque você chegou na República Tcheca, ainda era Tchecoslováquia. Você viu a queda do muro? Não. A queda do muro foi em 89, mas exato. Você viu as mudanças. Eu vi as mudanças, eu vi esse momento histórico. Isso eu acho que eu tenho muito orgulho. Mas antes de falar de sua carreira belíssima aqui na televisão, como trabalhando com vidro, que lugar lindo é esse? Mostra pra gente. Olha esse lugar! É um sonho que eu realizei que eu nem sabia que eu tinha. Eu nasci, você imagina, eu nasci em Ipanema, 300 metros da praia, e olha onde é que eu tenho. Um vilarejo que a gente tem 156 habitantes. Tá? Ou seja, tá funcionando. Tá ótimo. Então, para mim é um paradoxo sair de uma cidade tão grande, tão perto do mar e estar no meio do mato. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro daqui. Vamos começar daquela madeira, essa madeira toda. Vamos aqui. A história da madeira é super importante para a gente, porque aqui o inverno é longo. E a gente tem um aquecedor normal, mas assim, uma das coisas que eu gosto muito é eu cozinho um fogão a lenha. Uau. Então, o cozido que você vai comer é feito no fogão a lenha. Tem cozido? Tem cozido. De quê? É de uma mistura de carneiro com peru. Olha, nunca provei. Ninguém nunca provou. Um cozido só, cozidão. Bom, então a gente normalmente compra madeira, as toras. Sim. E aí a gente, uma vez por ano, a gente vai, corta e deixa. Vocês cortam? A gente que corta, a gente tem. Assim, uma das coisas legais de morar no campo é exatamente essa parte de, assim, a gente que corta a grama. A única coisa que a gente realmente não faz é a poda das árvores frutíferas, porque isso tem que ser alguém que sabe fazer, porque você pode matar uma árvore assim, e a árvore simplesmente matar. Você tem um parque em casa? Eu tenho um parque em casa. Vamos ver. Tem aqui cerejeira. É o seguinte, tem cerejeira. Isso é maçã. Essa é maçã. Isso é nogueira. Dá muita nozes. A gente tem 4 nogueiras. E ali é a cerejeira. Lá é a cerejeira. Essa é uma delas. A que dá mais é a que está lá de cima. Essa aqui está começando agora. Ela agora que está começando a ficar mais legal. Isso são macieiras que estão aqui ainda da época dos alemães, ainda, porque a gente está nos Sudetos. Ou seja, aqui tem uma história meio complicada. É uma parte que, sim, que dentro da história da Europa é uma parte não muito feliz, mas é o que eu digo que a minha é quase uma missão. Eu sou judeu, gay e estrangeiro morando nos Sudetos, numa região... E fazendo arte. Numa região que há 80 anos atrás, com certeza, eu teria sido mandado para um campo de concentração. Entendeu? E aí um dos paradoxos é que a gente cuida, tem o cemitério da cidade, do vilarejo, e que obviamente a maioria são famílias alemãs. E a gente, uma vez por ano, a agremiação aqui dos vizinhos, a gente cuida do Então você, judeu, cuida de um cemitério de nazistas.
E por que com você faz certeza. isso? A gente entende, isso tem até muito a ver com o meu trabalho com vidro, vou me emocionar em alguns momentos. É uma questão de empatia, são pessoas. A gente sabe hoje em dia como é fácil manipular as pessoas. E eu não acredito que todas as pessoas eram literalmente más. Mas uma vez que você começa a fazer a propaganda, transformar, desumanizar pessoas, transformá-las em ratos, e aí dizer que você é superior, as pessoas passam, no momento É como a gente diz no Brasil, quando a fome bate na porta, o caráter pula pela janela. Entendeu? Então, eu acho que é muito em função disso. Talvez seja uma visão meio naif minha, mais ingênua. Poliana. Mas eu ainda quero acreditar que as pessoas, como um todo, têm esse dom da empatia. Uau! Você mora aqui quanto tempo? A gente construiu a casa em 2015, ficou pronta no Natal de 2015. Ou seja, são 10 anos que a gente está... Mas a gente construiu, na verdade, a ideia era ter uma casa de campo e de final de semana, em que tinha o meu estúdio, porque na época que a gente construiu, eu ainda não fazia o vidro como profissão principal. Hoje é a profissão Hoje principal. Hoje agora eu coloquei a cenografia, não quer dizer segundo plano, mas porque paga as contas Porque também. você é master agora da cenografia. Você é só consultor, eles têm alguma... Mas o que eu tenho até mais orgulho é que agora eu tô muito voltado fazendo museus, exposições de museus. Não só curadoria, mas literalmente inventar a exposição. Então, por exemplo, esse ano, a gente tem 3 semanas, a gente ganhou o prêmio a exposição que eu fiz ano passado sobre a Segunda Guerra Mundial nessa região, ganhou o prêmio de melhor exposição do país do ano de 2025, concorrendo com o Museu de Praga, aquela coisa toda. Não fui só eu, é o curador, teve uma artista que fez as pinturas, mas a cenografia toda fui eu. Então, aquela história, eu ainda uso a minha cenografia nessa região, inclusive tem a instituição, a gente vai falar sobre isso, o Vale do Cristal, que é uma instituição aqui da região que abraça toda a produção de vidro, desde a parte industrial à parte de vidro. Eu trabalho eu sou o cenógrafo oficial do grupo. Ai, que pena que não tem cereja agora. Eu sou alucinada por cereja. Bom, imagina, a gente enlouquece. A única coisa chata da cereja é que ela dá tudo de uma vez. De uma vez, né? Isso aí. E semana passada ainda estava tudo em flor, são os rododendros, mas já está terminando. O terreno é enorme. São 3.000 metros. E vidro, e muito trabalho de vidro. Tem muito trabalho de vidro. Olha esse banco aqui. É cereja também? É cereja. Essa exatamente que a gente tinha uma outra cerejeira que foi posta abaixo quando construí a casa, então fiz questão de colocar uma para compensar. Esse é o primeiro ano que ela já está começando literalmente a poder fazer sombra. E de manhã, esse é meu lugar, ficar sentado aqui, trazer meu café. Uau! Não! Uau! O visual é muito legal. O visual é muito legal, sim. Tem vaga para mais uma pessoa aqui? Está querendo vender? Como diz lá no meu Piauí, bote preço. Isso aqui Gente! É um sonho. Ai, parreira, é um sonho realizado, é muito lindo. Aí aqui também, a maioria dos arbustos que a gente tem dá alguma fruta. Isso é o cassis, né? Cassis? Vai ficar pretinho, isso eu adoro. Isso é marmelo. Mas não marmelo de árvore, marmelo de arbusto. Eu faço marmelada dele. Ela é gostosa com queijo. Você faz marmelada, faz geleia? A gente faz muito. A gente costuma dar uns 50 quilos de geleia por ano. A gente não falou, você mora aqui com seu marido, né? Exato. Assim, e é tcheco? Ele é tcheco. A gente está junto há 28 anos. E aí a história... Casou quando era 5, quando tinha 5, né? Nossa! Aqui é o estúdio. Pode entrar. Oba, vamos! Olha a quantidade de vidro aqui, ó. Isso são vidros que eu uso exatamente para fazer as esculturas. Isso eu vou explicar mais ou menos. Que a técnica que eu uso... Tá. Vem para cá. Vamos. Uau! Esse é o meu forno, tá? Tem 2 metros por 1,60 m, é um forno bem legal. Bom, a técnica que eu uso, então, se chama fusing, ou seja, fusão. Eu parto sempre de algum vidro que já existe. Eu não uso vidro em líquido, digamos assim. Você não faz o vidro, você não sopra o vidro. Eu não sopro o vidro. Eu comecei a fazer o vidro, eu já tinha 41 anos. Então, assim, eu estava bombando naquela época. Eu amo cenografia.
Eu faço cenografia desde os meus 17 anos. Lá no Brasil, você Já no começou Brasil. cenografia Eu ainda comecei no como Brasil. assistente, e dei muita sorte na vida, assim, que logo no começo, assim, eu trabalhei, a gente tinha um amigo de família que era diretor de comerciais, ele me chamou para ajudar no comercial e eu adorei aquilo, e aí ele começou a me levar, eu ia de graça para trabalhar, e aí me apresentaram logo a Mauro Monteiro, ou seja, Mauro Monteiro eram dois irmãos, Mauro e Mário Monteiro, que eram os que faziam os grandes cenários de novela da Globo. Então, eu, com 18 anos, eu já tinha crachado a Globo, era o próprio Bozó. Nossa. Exato. Então, você imagina, eu fui assistente de direção de arte da novela Sassaricando, 1512. E quando eu termino o espetáculo, quando eu termino a filmagem, tudo é posto abaixo, a coisa deixa de existir. Eu chamo de pequenas mortes, tá? É verdade. E eu sou muito ciumento. Então, às vezes, assim, até hoje, eu trabalho com isso há 17 anos, há 40 anos eu trabalho com cenografia, e até hoje, quando se desmontam os cenários, eu choro. Você me dá... Você tá até... Eu tô me He's very emocionando. emotional. Ele tá emocionado. Exato, E são pequenas mortes. São. E aí, quando eu encontrei o vidro, eu disse assim, caramba, foi uma dupla reação. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito impressionado, mas eu fiquei pé da vida, porque eu digo, caramba, por que eu não vi isso há 20 anos atrás? A minha técnica, eu já parto de algum vidro. Então, agora, a maioria das peças que eu faço são quadros e elas são exatamente usando vidro de janela, vidro comum de janela, tá? Mas normalmente, por exemplo, quando eu comecei a fazer as minhas esculturas com fusing, eu descobri o fusing no último semestre da faculdade para fazer, deixa eu até mostrar, esse lustre aqui. Isso é uma coleção que eu faço até hoje. Esse é um lustre? Isso são lustres, são como se fossem marcos. Se chama nuvem, tá? E ele é pendurado. Então você vê, ele é feito. Que lindo, Ricardo! Obrigado. Pesado. É vidro, né? E quando ele é pendurado com esses gases de. Então ele fica pendurado e se pendura com esses gases, exatamente. Aí fica, e aí vem uma lâmpada aqui no meio. Então isso daqui foi soprado direto na banana. Então a banana foi a própria forma. Brasil. Exatamente. Brasil, nessa coleção é Miranda. Foi o primeiro prêmio que eu ganhei. Eu estava no segundo ano da escola, eu fiz a coleção Miranda, que era com as bananas. Tem outras lá em cima. Então esse é o DNA brasileiro aí. É o DNA, não tenha dúvida. Tem muito de Brasil no seu trabalho? Tem. Acaba, nem quando eu não vejo, as próprias pessoas dizem. Quando você perguntou a questão do Brasil, eu não via, mas as pessoas todas dizem, isso aqui é o mar, isso são corais, entendeu? Ou seja, e aí é quando você se dá conta que é interno. Entendeu? É subconsciente. Sem querer o Brasil. Sem querer estar ali, entendeu? E até nessa peça, inclusive, as cores. Mas, assim, não foi uma coisa... Cores, exato. Isso amarelo, não, azul, verde. Exato. Não foi uma coisa proposital, Você entendeu? Não Ou seja, não foi pensando. pensando nisso, entendeu? Ou seja, sim, existem essas coisas que são internas, né? Então, ou seja, tem muito da minha brasilidade. É o que eu costumo dizer. Eu vou ser sempre o pássaro exótico. Então, eu sou brasileiro, então artista. Então, eles já esperam de mim, as pessoas já têm um estereótipo que durante um tempo eu tentei lutar contra ele. Até que um dia eu digo assim, gente, só facilita a minha vida. Ser brasileiro. Ser brasileiro e ser artista e ser viado. Então, aquela história, tá tudo dentro de uns conformes de estereótipos, que são estereótipos, que normalmente não seria uma coisa boa, mas eu empoderei. Bem-vindo aqui à sala. Na verdade, assim, é sala, cozinha. Aqui, assim, é a área de todo mundo, de tudo junto. E muito trabalho seu. E muito trabalho mesmo. Essa é uma mandala. Tá vendo? Cada um interpreta, porque nunca disseram que é uma mandala. Tem gente que diz que como é que se diz? Halo de anjo, como é que se diz? Tem gente que diz que é halo solar. halo, Exato. ui. Olha isso.
Essas peças são recentes. Essas são recentes? Foi do final do ano passado. Foi recente, agora já tem 6 meses, agora que eu me dei conta. Aqui eu vi uma também. Exatamente. Esse é bem antigo, exatamente. Esse é o tal do coral que todo mundo vê mar. Que todo mundo vê mar, o nome vê dele o Brasil. Aquilo é um cacho de uva? Pode ser. Lá? Pode ser. E isso aqui, gente, que espetáculo é esse? Isso eu tenho o maior orgulho, é a cabeça do dragão que eu chamo. Isso eu tenho, dragão. Essa peça, o cara que me ensinou, ele ficou muito impressionado, porque tecnologicamente essa peça eu faço muito. Isso teve uma época que vendeu muito, são as fruteiras. Isso são feitas isso são de lentes de farol de carro. Não, peraí. Isso aqui... Isso é lente de carro, que é uma fábrica aqui perto. Que farol de carro. De carro. É lente do farol de carro, que é essas, inclusive, de Porsche. Essa luminária também. Elas são produzidas... eles são produzidos aqui perto. Então, a grande vantagem de estar no Vale do Cristal é exatamente isso. Eu tenho muito acesso a materiais muito legais. Então, essa peça vende muito. Já chamaram você de ousado e muito ousado para vir fazer vidro no centro da Boêmia, no Vale dos Cristais, dos famosos vidros de cristais da Boêmia da República Tcheca? Foi muita ousadia para trazer é cara de pau mesmo. Sim. As pessoas dizem, não... eu tive até um pouco de problema no início, porque assim, como eu comecei a vir aqui para a região por causa do carnaval, as pessoas me conheciam como o cara da televisão. E aí, quando eu comecei a fazer o vídeo, tipo assim, o que esse cara está se metendo no nosso meio? E muitos deles, naquela época, ou seja, foi em 2010, então as pessoas não tinham noção, eles achavam, o que aquela bicha veio aqui fazer, entendeu? Eles não tinham noção que ia ser uma coisa constante. E hoje em dia, por exemplo, assim, para mim, um momento marcante, assim, que de dizer foi quando eu tive em Berlim, há 2 anos atrás, na conferência do Glass Art Society. Eu fui convidado para dar uma palestra como tcheco, como vidreiro tcheco. Porque você fala tcheco, né? Sim, também. Eu falo tcheco, exato. Bom, quando eu cheguei aqui, eu fui o primeiro aluno estrangeiro do meu departamento. Foi tudo em tcheco. Eu fiz o meu bacharelado, mestrado, foi tudo em tcheco. Aí você foi convidado como tcheco. Eu fui convidado. Então, aquela história, Ricardo, nascido no Rio, para ser convidado, foram só 4 tchecos nessa conferência, e eu como um deles, entendeu? E eu era o único que estava literalmente... Assim, tinha um cara que é fodão, fazendo a parte de sopro, mas... então, assim, sim, mas não precisam dizer não, eu sei que é mesmo. Não é ousado, claro que deve ter um pouco de ousadia, sim, mas é talento. Porque senão você não teria se estabelecido. É verdade. Porque você... Fala do Museu de Nova York. Tá. Não, tem 2 coisas que, assim, que para mim são 2 momentos fortes, né? De tipo assim, que dá aquela confirmação. A gente sempre tem aquela sensação de que a gente precisa de uma aceitação, de uma confirmação. Então, uma vez por ano, o Museu Corning, que é o maior museu de vidro do mundo, eles fazem uma publicação que são dos 100 trabalhos mais interessantes do ano. Não dá para se dizer 100 melhores, isso não existe. Mas aquela minha peça, Wonder Blankets, que é exatamente a minha primeira grande peça, que eu falo sobre minorias, que eu falo sobre preconceito e falo simplesmente da empatia, da necessidade de empatia, essa peça é escolhida entre as 100 do mundo. Do ano. No mundo. Lá no Museu de Nova York. Então, isso para mim, isso foi muito importante. Tipo assim, então eu acho que eu estou no caminho certo. Então eu não sou tão burro assim, entendeu? E a segunda coisa também que é muito legal é que, assim, tem o maior museu tcheco de vidro em Jablonec, e na exposição de vidro tcheco contemporâneo tem um trabalho meu lá. E eu estou do lado do Libensky e da Brichtova. Libensky e a Brichtova são, tipo assim, são os criadores do casting, do vidro fundido, não na minha técnica, mas das grandes esculturas, ou seja, são os papas. Então está lá Brichtova e Libensky, dos anos 50 do século passado, e Ricardo Roiner. Então isso para mim são 2 momentos que, assim, que são... Não, essa aqui para mim isso dá uma sensação legal.
Obrigado, talento do obrigado. DNA brasileiro que você vai carregar É, sempre na e vida. é isso que faz a diferença, que eu digo, eu sempre vou fazer de, até pelo que eu já vivi, e pelo que a gente traz de Brasil, as minhas cores sempre vão, as minhas combinações de cores sempre vão ser diferentes, sempre. Não tem como não ser, entendeu? A gente sempre vê a luz de uma forma diferente, entendeu? E é exatamente por isso que eu me encontrei tanto no vidro, porque o vidro tem exatamente isso, é a combinação de luz, espaço, cor, numa coisa só, ele não é uma coisa plana, entendeu? Apesar de que agora ele está fazendo muitas das minhas peças serem quadros, entendeu? São essas aqui, esse tipo de tecnologia, entendeu? Então isso, apesar disso, tem sempre as minhas histórias, entendeu? Mas agora vamos comer, porque eu tô com fome. Então vamos começar a comer. Vamos começar a comer. E a parte da cenografia, o que você trouxe do Brasil, que você aprendeu? Você trabalhou numa das maiores televisões do mundo, que é a Globo. O que você trouxe aqui para a República Tcheca? Você deve ter mudado muita coisa e ter trazido muita coisa. Teve. Tem um momento que, assim, que foi assim, um dos mais importantes para mim, em termos de realização profissional. 2003... Deixa eu limpar aqui, que tem um pouquinho de farinha aqui. Pronto. Obrigado. 2003, a gente estava fazendo a campanha de verão para a televisão, porque assim era uma coisa muito forte, que não existia no Brasil também, campanha de Natal, né, claro. Aquela coisa toda. Então sempre tinha a campanha de verão e a campanha de inverno era, assim, era o principal. E teve um ano que a gente fez uma campanha que acabou se chamando, eu não sei como muito traduzir, era o verão da voltinha, de fazer uma volta, porque na verdade a palavra volta tem a ver com rodar filme, de fazer de rodar, né? E eu inventei uma dancinha e você inventou a dança? Não, a história é o seguinte. Como era a dança? Mostra. Não, a história se chama, a dança virou uma música, chamou Novembro. Não, a história não é brincadeira. A história é o seguinte: a gente inventou um novo ritmo do verão. A televisão se chamava Nova. Aí a gente inventou o Novamba. Trouxe, na época eu estava fazendo uma abertura, a gente tinha a primeira churrascaria aqui, e a gente trouxe um grupo de dança brasileiro, que aqui não tinha quase brasileiros, mas tinha muito na Alemanha. Na Alemanha. Então veio um grupo de dançarinas brasileiras para o evento, e eu peguei uma delas, a Márcia, que era um amor, que a Márcia, ela tinha o molho. E aí eu disse, Márcia, a gente vai fazer, eu inventei tipo assim, era fazer um negocinho assim. E a Márcia jogou a mão pro alto. Então a música era tanta, direita, esquerda, pra cima e pra baixo. Os tchecos amaram. Exatamente. E aí virou a dança do verão. Aí aconteceu. A maior cantora tcheca na época, tipo assim, a Veveta tcheca. Da República Tcheca. Fizeram uma música usando aquele ritmo, fizeram um texto e foi a música mais tocada durante 3 anos e virou a música do... na época, assim, os celulares começaram a ter aqueles sons era o som de celular ringtone, mais... ringtone, exatamente, de tocar. Mais puxado da República. E eu vivia aparecendo em televisão. Aí as pessoas acharam que eu não era mais cenógrafo, que eu era coreógrafo. Então eu era chamado para fazer júri de concurso de dança. Mas você revolucionou, isso é muito talentoso, porque a coisa foi como crescendo. Eu falei no começo, hoje você é consultor. A mulher, a coisa chegou num ponto que a campanha, não foi só a campanha de verão, a campanha acompanhou o ano todo. E aí terminou no final do ano. A gente fechou a Praça de São Venceslau. Eu nunca vou esquecer. A Praça de São Venceslau é tipo assim, é como se fosse a praça principal da cidade, onde Praga, exatamente, é onde todas as demonstrações, tudo acontece lá. A gente fechou no inverno, 4 graus, eu em cima de um guindaste, 500 figurantes e eu gritando, direita, esquerda, prava, leva, na Horu, prava, leva, na Horu, prava, leva, na Horu. E aí a coisa ficou, aí a campanha ficou tão boa que assim, normalmente assim, na época normal era 15 segundos ou 30 segundos. A gente tinha versão de 1 minuto e de 2 minutos e passava-se durante o dia. Ou seja, as pessoas não só assistiam ao programa, mas assistiam às campanhas. Então naquela época, então nesse momento,
Assim, hoje em dia, essa galera já está com 30 anos, as pessoas lembram até hoje. Quando eu falo, não sei o que eu era o cara do Novamba, as pessoas lembram até hoje. É impressionante. E esse isso foi. TV Tcheca. Esse foi mesmo. Esse foi. Novamba, agora vamos, vamos lá cuidar dos legumes. Exato. Fazer agora? Tem algum projeto, alguma coisa que você está criando? Meu Deus! Não, agora tem muita coisa. Um só. Na verdade, ele só vai ser realizado em 28, mas isso eu estou muito orgulhoso. Você já está em 28? Gente, nem 27, ele já passou para 28. Então você imagina, o museu da casa do maior poeta tcheco. Quem está fazendo toda a curadoria, toda a invenção do museu é um brasileiro. Isso é o cúmulo da cara de pau. É o cúmulo do talento e da brasilidade. Salva! Salve, salve, salve. Uau! Amém. Brasil, DNA. Obrigado. Até a próxima. Tem uma vaga aqui para mim? Aluga. Sempre. Gente, aluga aqui de vez em quando. Não, mas a gente faz os cozidos. E que cozido, menino. E aquele pirão. Que farinha é aquela, gente? Ainda essa, eu tinha que farinha? A farinha era uma farinha muito boa. Essa vem da África. Ai, farinha essa é farinha africana. Farinha africana. Você tem a mão boa não só para vidro, para cenografia, como para cozinha também. Obrigado. Sorte do Radek. Mas o amor passa pela boca, né? É verdade. Pelo muito, estômago. Né? Exato. Beijo, gente. Tchau. Obrigado. Venha ao Vale do Cristal. Venha aqui à casa dele. Aluga então para temporada. Não, a gente vem visitar o meu ateliê. E vem comprar vidro, vem fazer vidro. Vem comprar vidro, Brasil!